Um novo dia nos foi dado pela graça de Deus, e com ele a preciosa oportunidade de buscar sua presença e renovar nossa fé. Antes de começarmos a oração, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados na palavra de Deus que está em Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Este versículo nos convida com urgência e amor a buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Ele nos lembra que há um tempo precioso e oportuno em que Deus está acessível, pronto para nos ouvir, responder e transformar nossa vida. Em meio à correria, às distrações e aos desafios cotidianos, somos chamados a despertar espiritualmente, a renovar nossa fome e sede pela presença do nosso Deus. Que esta oração seja uma fonte de paz para a sua alma e uma luz nos momentos de incerteza. Agora respire fundo, concentre-se na presença do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, fonte de toda a vida e plenitude, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com corações rendidos e gratos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, um dia que não é fruto do acaso, mas um presente gracioso do Teu amor. Obrigado pela dádiva da vida, pelo fôlego que enche os nossos pulmões, pela esperança renovada e também, Senhor, pelo mês que agora se inicia. Declaramos pela fé que será um mês abençoado, cheio da Tua presença, repleto de respostas e de revelações do alto. Um mês onde veremos o Senhor operar, um mês de transformação e avivamento em nossas almas. Senhor, hoje nos achegamos a Ti, movidos por um clamor. Desperta-nos espiritualmente. Desperta nossa alma que por vezes se encontra adormecida pelos cuidados desta vida. Muitas vezes, Senhor, somos consumidos pelas rotinas, pelo cansaço, pelas pressões do dia a dia e acabamos nos distanciando do Teu altar, nos esquecendo do privilégio e da necessidade de buscarmos a Tua face continuamente. Mas hoje, com humildade e sinceridade, reconhecemos que precisamos de um toque fresco do Teu Espírito. Assim como a Tua palavra diz em Isaías 55:6, nós Te buscamos enquanto ainda podemos Te achar, clamamos por Ti, ó Deus, enquanto o Senhor está perto. Não queremos desperdiçar o tempo da visitação, não queremos negligenciar a Tua presença. Vem, Senhor, e quebranta o nosso coração. Desperta em nós a fome e a sede pelo Teu Espírito, que possamos desejar mais da Tua presença do que qualquer outro bem. Que o nosso coração arda como o dos discípulos no caminho de Emaús, que disseram, não estava queimando o nosso coração quando Ele falava conosco pelo caminho? Queremos experimentar esse fogo ardente que só o Senhor pode acender, que nenhuma distração pode apagar e nenhuma frustração pode abalar. Pai, nós clamamos, renova o nosso amor por Ti. Remove de nós toda a apatia espiritual, toda frieza, todo conformismo. Sabemos que fomos chamados para uma vida abundante, para uma comunhão viva e constante contigo. Queremos ser como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Dá-nos raízes profundas, Senhor, para que não sejamos levados pelos ventos da dúvida ou das circunstâncias adversas. Assim como a Tua palavra diz em Romanos 13:11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Senhor, nós compreendemos que é tempo de despertar. Não queremos mais viver anestesiados, indiferentes ou distraídos, mas atentos e vigilantes, aguardando com expectativa o mover do Teu Espírito em nossas vidas e em nossa geração.
Deus amado, ajuda-nos a discernir o tempo espiritual que estamos vivendo. Dá-nos olhos espirituais para perceber quando o Senhor está operando ou quando o Senhor deseja nos conduzir por novos caminhos. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que tudo o que o Senhor faz é para o nosso bem. Mas quantas vezes, Senhor, temos resistido ao Teu chamado, preferindo a zona de conforto e os velhos hábitos. Mas hoje, em nome de Jesus, quebramos essas cadeias e declaramos: estamos prontos para Te obedecer, para Te seguir, para permitir que o Teu Espírito Santo nos conduza a águas mais profundas. Desperta, Senhor, dons espirituais que estavam adormecidos em nós. Avivamento não é apenas uma emoção passageira, mas uma vida rendida, cheia do Teu poder e da Tua direção. Levanta em nós a ousadia para proclamar o Teu Evangelho, para testemunhar do Teu amor com intrepidez, para ser sal e luz neste mundo que jaz em trevas. Que o nosso testemunho seja vivo, coerente e apaixonado. Assim como a Tua palavra declara em Efésios 5,14: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Senhor, nós nos levantamos espiritualmente agora. Declaramos que não mais permaneceremos prostrados pelo medo, pela culpa, pela preguiça espiritual ou pelo comodismo. Nós nos levantamos em Cristo e permitimos que a Sua luz brilhe em nós, expulsando toda a escuridão. Que neste mês, Senhor, vejamos frutos desse despertar espiritual. Que nossas famílias sejam impactadas pela nossa mudança de postura. Que a nossa igreja seja incendiada por um novo tempo de busca e santidade. Que nossas decisões sejam orientadas pela Tua vontade e que cada um de nós experimente um renovo sobrenatural em sua caminhada contigo. Obrigado, Senhor, porque o despertar espiritual não depende da nossa força, mas da Tua graça que nos sustenta. Confiamos que o Senhor, que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor Jesus, reconhecemos a nossa total dependência da Tua graça e misericórdia. Sabemos, Pai, que muitas vezes permitimos que a nossa vida espiritual adormecesse. Reconhecemos que, em muitos momentos, trocamos a intimidade contigo por distrações passageiras e deixamos que a frieza espiritual ocupasse o lugar que é Teu por direito em nosso coração. Por isso, hoje, com humildade, confessamos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que deixamos de Te buscar, pelas manhãs que negligenciamos a oração, pelas noites em que preferimos o entretenimento vazio ao invés da comunhão contigo. Perdoa-nos por todas as vezes que resistimos à Tua voz, endurecendo o coração quando o Senhor nos chamava para mais perto. Assim como a Tua palavra diz, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós cremos na Tua fidelidade e nos achegamos com confiança ao Teu trono de graça, certos de que o Teu perdão nos alcança neste momento. Purifica-nos, ó Deus. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Remove de nós toda sujeira, toda contaminação, tudo aquilo que tem bloqueado o nosso relacionamento contigo. Não queremos carregar pesos desnecessários, não queremos mais andar sobrecarregados pelo pecado ou pela culpa. Nos libertamos, neste momento, das amarras que nos impedem de avançar espiritualmente. Entregamos ao Senhor todas as nossas falhas, todas as vezes que cedemos ao desânimo, à incredulidade, à rebeldia e ao orgulho. Pedimos que o Teu Espírito Santo opere profundamente em nós, trazendo arrependimento genuíno e transformação verdadeira. Senhor, confessamos também as vezes em que, mesmo conhecendo a Tua palavra, escolhemos andar segundo a nossa própria vontade, ignorando o Teu chamado ao arrependimento e à santidade. Perdoa-nos, Senhor, por toda negligência,
por toda resistência à tua direção. Clamamos como o salmista em Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-nos, Senhor. Revela aquilo que precisamos abandonar, aquilo que precisamos transformar, aquilo que precisa ser quebrado para que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Que nesta oração, Senhor, possamos nos despir de toda máscara, de toda aparência de piedade sem essência. Que sejamos verdadeiros diante de Ti, sem esconder as nossas fraquezas, mas entregando-as completamente em Tuas mãos, certos de que o Senhor é aquele que transforma fraqueza em força, dor em cura, queda em restauração. Senhor, também entregamos diante de Ti todos os nossos fardos, as preocupações, os medos, as culpas e as ansiedades. Assim como a Tua palavra nos orienta em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Senhor, lançamos agora tudo aos Teus pés. Sabemos que não fomos criados para carregar pesos que só o Senhor pode suportar. Pedimos, Senhor, que neste processo de confissão e arrependimento, o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos capacite a viver uma vida de santidade e compromisso. Queremos não apenas confessar os nossos pecados, mas também nos afastar deles, mudando de atitude e buscando agradar ao Teu coração em todas as áreas da nossa vida. Que cada passo que dermos daqui para frente seja guiado pela Tua luz. Que o arrependimento não seja apenas um sentimento momentâneo, mas uma decisão firme e consciente de trilhar o caminho estreito, o caminho da vida, o caminho que conduz à eternidade contigo. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo falhos, somos amados. Mesmo sendo pecadores, o Senhor estendeu Tua graça sobre nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, tomamos posse da Tua graça e declaramos que somos livres, perdoados e purificados pelo Teu amor. Que a nossa vida, Senhor, reflita essa transformação. Que o nosso despertar espiritual seja completo, começando com o arrependimento sincero, seguido pela renovação da nossa mente e do nosso espírito, para que possamos viver plenamente para a Tua glória. Pai amado, oramos não apenas por nós, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que amamos e também por aqueles que nem sequer conhecemos, mas que precisam desesperadamente de um despertar espiritual. Sabemos, Senhor, que não fomos chamados apenas para buscar a nossa própria edificação, mas para sermos intercessores, para levarmos as cargas uns dos outros e assim cumprirmos a lei de Cristo, como nos ensina Gálatas 6:2. Por isso, Senhor, intercedemos primeiramente por nossas famílias. Visita cada lar representado nesta oração. Desperta espiritualmente os maridos, para que sejam sacerdotes em suas casas, homens que amam e respeitam suas esposas e filhos com sabedoria, humildade e temor ao Senhor. Levanta esposas virtuosas, mulheres cheias do Espírito Santo, que edifiquem seus lares sobre a rocha firme, que é Cristo Jesus. Oramos também pelas crianças, adolescentes e jovens. Senhor, em tempos de tanta confusão, ideologias distorcidas e caminhos enganosos, clamamos para que o Senhor desperte espiritualmente essa geração, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam apaixonados pela Tua presença e inabaláveis na fé. Que eles sejam como Daniel e seus amigos, que mesmo em terra estranha permaneceram fiéis a Ti. Pai, intercedemos também pelos casamentos. Quantos relacionamentos têm sido destruídos pela falta de perdão, pela frieza espiritual e pelas ciladas do inimigo. Senhor, sopra Teu vento de vida sobre os casais. Traz cura onde há feridas, restauração onde há destruição, reconciliação onde há separação. Que haja um despertar espiritual nos casais.
para que te busquem juntos de mãos dadas, em oração e amor mútuo. Senhor Jesus, também colocamos diante de Ti os enfermos, aqueles que estão lutando contra doenças físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que cura, assim como está escrito em Jeremias 30:17, restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Nós declaramos cura sobre aqueles que estão sofrendo. Toca, Senhor, com Teu poder sobrenatural, restaurando células, órgãos, tecidos, mas também restaurando almas que estão adoecidas pelo peso da ansiedade, da depressão, do medo e da angústia. Traz alívio, renovo e paz, que através desse processo de cura, muitos experimentem um profundo despertar espiritual, reconhecendo que só em Ti há vida abundante. Intercedemos também por aqueles que lutam contra vícios, sejam eles de substâncias, comportamentais ou emocionais. Senhor, quebra agora toda a cadeia que escraviza, todo o ciclo destrutivo que impede o avanço espiritual. Que essas vidas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus, pois Tua palavra diz em João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levanta, Senhor, homens e mulheres livres, despertos espiritualmente, cheios do Teu Espírito, que vivam com propósito e sob a Tua direção. Também colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, espalhada por toda a face da terra. Que haja unidade entre os irmãos, amor sincero, zelo pela Tua palavra e compromisso com a missão. Que cada igreja local seja um centro de despertar espiritual, onde vidas sejam transformadas, famílias restauradas e onde o Teu nome seja glorificado. Pai amado, também lembramos dos que mais sofrem, os moradores de rua, os idosos abandonados, os enlutados. Senhor, que o Teu amor chegue até eles de maneira palpável. Usa a Tua igreja para ser instrumento de compaixão, justiça e restauração. Senhor, clamamos também por paz no mundo. Em meio a guerras, conflitos, perseguições e ódio, nós proclamamos a Tua paz, que excede todo entendimento. Que as nações se voltem a Ti, que os líderes mundiais sejam tocados pela Tua justiça e que haja um mover do Teu Espírito em cada continente. Oramos especificamente pelo nosso Brasil. Deus, levanta líderes íntegros, governantes tementes ao Senhor, comprometidos com a verdade e a justiça. Que haja um despertar espiritual em nossa nação, começando nas igrejas, nos lares, nas escolas, até alcançar as autoridades e transformar a cultura, a política e a economia do nosso país. Lembramos, Senhor, dos missionários que estão nos campos, muitas vezes em lugares inóspitos e perigosos, levando a Tua palavra a povos e etnias que ainda não Te conhecem. Sustenta-os, fortalece-os, guarda suas vidas e famílias, que através do trabalho deles, milhares experimentem o despertar espiritual e a salvação em Cristo Jesus. Também oramos, Senhor, por todos aqueles que ainda não Te conhecem, que vivem perdidos, vazios, sem propósito e sem esperança. Que o Teu Espírito Santo os alcance, quebrantando os seus corações, iluminando o entendimento e conduzindo-os ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo. Que a Tua igreja, Senhor, seja cheia de compaixão e ousadia para pregar o Evangelho com poder e amor, sendo instrumento do Teu despertar espiritual nas vidas que cruzarem os nossos caminhos. Senhor, que a nossa intercessão suba como incenso agradável ao Teu trono, que ao orarmos pelos outros sejamos transformados também, que a nossa fé cresça ao ver o Teu mover, e que, em tudo, a nossa gratidão seja constante, pois sabemos que Tu estás ouvindo cada palavra, contemplando cada lágrima e agindo no invisível. Pai amado, também colocamos diante de Ti uma área tão sensível e importante da nossa vida, nossas finanças, nosso trabalho e os negócios que administramos ou nos quais servimos.
Sabemos, ó Deus, que o despertar espiritual que tanto buscamos não está separado da forma como administramos os recursos que o Senhor nos confia, nem da maneira como conduzimos nosso trabalho e as oportunidades que surgem ao longo do caminho. Por isso, suplicamos, desperta-nos espiritualmente também nesta área. Senhor, ajuda-nos a administrar com sabedoria tudo o que o Senhor coloca em nossas mãos. Dá-nos discernimento, como aquele que concedeste a Salomão, para que possamos tomar decisões financeiras pautadas na Tua vontade, evitando dívidas desnecessárias, gastos impulsivos e toda forma de má administração que pode nos afastar da estabilidade e da paz financeira. Senhor, conforme está escrito em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ensina-nos a sermos diligentes e prudentes, evitando a pressa, a precipitação e os atalhos que parecem fáceis, mas que nos conduzem a prejuízos e frustrações. Pedimos, ó Deus, que nos dê disciplina para economizar, para pensar no futuro e, ao mesmo tempo, generosidade para compartilhar com aqueles que precisam. Queremos ser canais de bênçãos e não apenas consumidores de bênçãos. Que nossas finanças, nosso trabalho e nossos negócios sejam instrumentos do Teu reino, promovendo justiça, sustento e dignidade. Oramos também por aqueles que estão desempregados, que neste momento se encontram aflitos, inseguros e muitas vezes sem esperança. Senhor, abre as portas que ninguém pode fechar. Assim como prometeste em Apocalipse 3:8, eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Confiamos que o Senhor é poderoso para trazer oportunidades novas e surpreendentes. Para aqueles que estão empregados, Senhor, pedimos sabedoria e favor, que possam crescer profissionalmente, desenvolver habilidades, encontrar realização no trabalho que realizam e, acima de tudo, testemunhar de Cristo com integridade e amor onde quer que estejam. Concede, Senhor, proteção contra ambientes tóxicos, injustiças no trabalho, perseguições e armadilhas do inimigo. Livra-os de toda seta maligna e sustenta-os com Tua mão forte. Dá-lhes a capacidade de trabalhar como para o Senhor e não para os homens, conforme ensina a Tua palavra em Colossenses 3:23. Senhor, intercedemos também pelos empresários, empreendedores e autônomos que nos ouvem ou participam desta oração. Muitos enfrentam desafios constantes, crises econômicas, concorrência desleal, altas taxas e incertezas no mercado. Pai, fortalece-os, dá-lhes criatividade e ousadia, renova a visão de negócio, capacita-os para decisões éticas e sustentáveis. Que seus empreendimentos não sejam apenas fonte de lucro, mas verdadeiros instrumentos para promover dignidade, gerar empregos, abençoar famílias e expandir o Teu reino. Assim como está escrito em Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Cremos que o Senhor abençoará o trabalho das nossas mãos, que haverá crescimento, estabilidade e colheita abundante para a glória do Teu nome. Senhor, também pedimos sabedoria para lidar com as finanças pessoais, com os investimentos, com a formação de patrimônio e com o uso responsável dos recursos. Que o nosso coração não se apegue ao dinheiro, mas esteja sempre rendido ao Senhor, sabendo que somos apenas mordomos e que tudo pertence a Ti. Livra-nos, ó Deus, da avareza, da ganância e da tentação de confiar mais nos bens materiais do que em Ti. Ensina-nos a praticar a generosidade, a contribuir com alegria na Tua obra, a ajudar os necessitados e a lembrar sempre que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, como disse Jesus em Atos 20:35. Pedimos ainda, Senhor, proteção contra fraudes, golpes financeiros, investimentos arriscados e associações que podem comprometer nossa integridade.
Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer os perigos ocultos e a coragem para dizer não quando necessário. Pai, que cada área da nossa vida financeira esteja alinhada com os teus princípios eternos. Que o despertar espiritual que suplicamos alcance também nossa visão sobre o dinheiro, o trabalho e os negócios, levando-nos a uma vida de integridade, contentamento, generosidade e prosperidade que glorifique o teu nome. Queremos, Senhor, declarar vitória sobre as nossas finanças, não por mérito próprio, mas confiando na tua provisão. Assim como prometeste em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Cremos que nada nos faltará, que o Senhor proverá tudo o que precisamos e que seremos testemunhas vivas da tua fidelidade. Pai amado, em uma firme declaração de fé, proclamamos as tuas promessas eternas e infalíveis sobre as nossas vidas. Com convicção espiritual e confiança plena, afirmamos que somos teus filhos, que fomos chamados das trevas para a tua maravilhosa luz e que, em Cristo Jesus, desfrutamos de um novo e vivo caminho. Declaramos, ó Deus, que vivemos um tempo de despertamento espiritual, de avivamento nas nossas almas, de renovação do nosso entendimento e de fortalecimento da nossa fé. Proclamamos que não andamos mais adormecidos, nem conformados com este mundo, mas somos renovados dia após dia pelo Teu Espírito Santo, sendo transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Declaramos, com toda a autoridade que há no nome de Jesus, que somos mais que vencedores, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que todo espírito de letargia espiritual, de frieza ou de conformismo está quebrado e derrotado em nome de Jesus. Proclamamos que assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo 1:6, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Também nós manteremos viva a chama do Teu Espírito em nós. Senhor, declaramos que andamos pela fé e não pelo que vemos. Que mesmo em meio às lutas, aos desafios e às tempestades, permanecemos firmes, confiantes de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Afirmamos com ousadia que não seremos mais guiados pelos sentimentos ou pelas circunstâncias, mas pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Proclamamos que somos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, revestidos de toda a armadura espiritual para resistir no dia mau. Declaramos que o despertar espiritual em nossas vidas nos levará a uma intimidade mais profunda contigo, Senhor. Não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, frutíferos, comprometidos com a missão e apaixonados por Jesus. Proclamamos também, Pai, que nenhuma promessa Tua deixará de se cumprir. Assim como está escrito em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Confiamos que todas as Tuas promessas se cumprirão na nossa vida, no tempo certo e da maneira perfeita. Declaramos que pelo poder do Teu Espírito, seremos testemunhas vivas do Teu amor, proclamadores do Evangelho e agentes do Teu reino nesta geração. Que despertados espiritualmente, seremos usados pelo Senhor para impactar vidas, restaurar famílias, edificar comunidades e glorificar o Teu nome. Proclamamos que o Teu amor é eterno, que a Tua graça nos basta e que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Declaramos que a paz, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.
Com fé inabalável, afirmamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois o Senhor está conosco. Declaramos, ó Deus, que o Teu Espírito está sobre nós, como diz Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E cremos que fomos ungidos para levar boas novas, curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. Declaramos que em Cristo Jesus somos livres, perdoados, curados, restaurados e capacitados para uma vida abundante. Como igreja viva e despertada, marchamos firmes, de vitória em vitória, até o dia glorioso em que estaremos eternamente com o Senhor. Senhor amado, com o coração cheio de gratidão, nos aproximamos de Ti neste momento de finalização desta oração, reconhecendo que a Tua presença é real, poderosa e transformadora. Agradecemos, Pai, por cada palavra proferida, por cada súplica elevada aos céus, por cada declaração de fé feita com sinceridade e, sobretudo, pela certeza de que o Senhor nos ouviu e está agindo em nosso favor. Senhor, somos profundamente gratos porque sabemos que esta oração não é em vão. Como está escrito em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Confiamos que as palavras, aqui liberadas, revestidas de fé e submissão à Tua vontade, cumprirão o propósito para o qual foram enviadas, trazer um despertamento espiritual verdadeiro e duradouro na vida de cada pessoa que ora conosco neste momento. Senhor, encorajamos cada um que participou desta oração a se levantar com ousadia, com fervor espiritual, com a certeza de que o Senhor está despertando em seus corações um novo tempo. Um tempo de busca incessante pela Tua presença, de sede insaciável pela Tua palavra, de amor genuíno pela santidade e de disposição inabalável para cumprir o Teu chamado. Que ninguém, Senhor, permita que as preocupações deste mundo, as distrações cotidianas ou os embates espirituais venham adormecer ou esfriar a chama do Teu Espírito. Mas que, pelo contrário, sejam fortalecidos e animados, sabendo que o Senhor mesmo promete renovar as forças dos que esperam nele, como está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai querido, abençoa cada ouvinte com a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento humano e que é capaz de guardar o coração e a mente, mesmo em meio às tempestades da vida. Que cada um se sinta envolvido, protegido e confortado pelo Teu amor incondicional. Senhor, nós liberamos uma bênção sobre cada vida que participou desta oração. Que sejam fortalecidos, renovados, encorajados e revestidos de poder do alto. Que tenham coragem para romper com toda a mornidão espiritual, com todo o comodismo e com todo o desânimo, e que avancem com fé, com olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que sobre todos venha a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia. Que cada um experimente o Teu amor de maneira tangível e perceba a Tua mão poderosa conduzindo, guardando e suprindo todas as necessidades. E assim oramos, confiantes, crendo que grandes coisas o Senhor já está fazendo e continuará a fazer, despertando, restaurando e renovando vidas para a glória do Teu nome. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.
Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu o Espírito Santo despertando algo novo dentro de você, escreva amém nos comentários como um sinal público da sua fé e do seu compromisso com este tempo de renovação espiritual. Se você tem um pedido especial de oração, compartilhe conosco nos comentários. Será uma honra interceder pela sua vida, pela sua família e pelas suas necessidades. Aqui formamos uma verdadeira comunidade de fé, de apoio e de amor fraternal, onde ninguém está sozinho e todos são bem-vindos. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esta oração com outras pessoas que precisam de um despertamento espiritual em suas vidas. Existem muitos corações sedentos, esperando apenas uma palavra como esta para reacenderem a chama da fé. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente, que sua vida seja marcada por um avivamento espiritual contínuo. E que possamos estar juntos na próxima oração, conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.